Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Cássia Regina, eu sou professora de Física aqui pelo Interação e a gente vai corrigir o nosso simuladinho de Física, tá? Agora para o nosso mês de abril, tá bom? Vamos começar aqui a fazer as questões, mas eu queria deixar uma coisa para vocês, assim, bem observada, né? A gente de Física gosta de um desenho, gosta de contas, e eu acredito que é muito importante a gente saber como organizar bem esses cálculos, esses desenhos que a gente precisa fazer durante a nossa prova. Então, essa daqui é a questão 26, que está na prova de vocês. Eu achei ela a questão ideal para mostrar isso, porque ela tem muitos espaços em branco. Então, eu escolhi essa região em vermelho aqui para fazer a resolução dessa própria questão. Vocês vão ver que a gente precisava apenas lembrar de uma determinada fórmula, observar um pouquinho o desenho, e a gente já ia conseguir resolver a questão. Então, eu acho essa região embaixo, vermelha, o suficiente para resolver a questão. E aí, esses outros dois espaços que estavam aqui em branco, eles seriam mais do que suficientes para a gente ter, resolver outras questões que possam aparecer na prova, porque tem algumas que só vem um textinho e você desenhar. Então, realmente, organizar como você vai fazer a questão na prova para aproveitar muito bem o espaço é extremamente importante. Então, cabe aí essa observação para gente de física, de exatas, que precisa de espaço para resolver as coisas, né? Então, vamos seguir agora corrigindo o nosso simulado. Essa é a nossa primeira questão, questão 25. Vamos ler a questãozinha. Considere um gás ideal que sofre uma compressão pela realização de trabalho, opa, sobre o recipiente que o contém. Este trabalho tem a mesma unidade de medida de. Já observe, já dê uma lida nas opções, tá? Desculpa. Razão entre pressão e volume, produto, razão, não tem soma, não tem subtração, né? Sempre pressão, volume ou temperatura. A gente está muito dentro da matéria de gás ideal. Você já puxa ali da sua memória gás ideal para estar realizando essa questão, tá? Resolvendo. Então vamos começar. Vamos falar sobre gases ideais ou gases perfeitos. A gente pode achar essas duas nomenclaturas, né, na nossa literatura. A gente fala de modelos teóricos de gases ideais. A gente precisa partir de algumas premissas para considerar que aquele gás, aquele fluido, está dentro das condições de ser chamado de gases ideais. Porque esse ar que eu estou respirando, aqui você está respirando, não pode ser chamado de gases ideais. Não cabe fazer essa afirmação. Tem que ter algumas condições que a gente veria isso aqui nas nossas aulinhas do Interação, tá bom? Levando as características importantes para o estudo de gases ideais, eu acho que essas características são mais prováveis de aparecer, caírem nas questões para gente. Esse modelo teórico dos gases ideais, eu acho que ele não faz perguntas a respeito disso, mas aqui nas características, sim. Pressão, temperatura, volume e quantidade de partículas são coisas que a gente precisa avaliar quando a gente está falando de gás ideal. Se ele está sendo está se misturando com alguém, ou somente ele está tendo uma transformação física, por exemplo, se está mudando a pressão, ou se está mudando a temperatura. Então, essas coisas são importantes. O número de partículas, para a gente, vai ter uma representação como número de mols, tá? Então, ainda falando dos nossos gases perfeitos ou ideais, todas essas características são reunidas na nossa equação de Clapeyron. Então, a pressão aqui, ó, Pzinho, volume, número de partículas, que vai ser medido em mols, e temperatura, tá? Esse R é a constante dos gases ideais, que dependendo de como você pega esses valores, dependendo da minha pressão, do meu volume, o R tem um valor específico que a gente pode estar usando para resolver essa questão. Mas observa que todos eles têm uma relação entre si na equação de Clapeyron. Ele reúne todos eles, né? Mas antes dele, a gente tem já outros estudiosos que fazem relações. Então, por exemplo, relaciona pressão com volume, né? Uma transformação física. A gente já tem três outras leis que são estudadas separadamente e Clapeyron consegue reunir todas elas, tá bom? Então, Clapeyron a gente sempre lembra. Vejam que a gente tem aqui um recipiente, tá? No primeiro, a gente tem aquelas características, pressão, volume e temperatura em uma determinada condição. O que
que eu vou fazer aqui? Eu não vou mexer no número de partículas, tá? Quase todas as questões que a gente mexe não fazem isso. Então, eu também não vou mexer. A gente vai levar só em consideração essas três grandezas que a gente tem aqui. No segundo caso, a gente tem elas também sendo analisadas, mas em condições distintas. A gente ainda tem o mesmo gás, mas não necessariamente a gente tem na mesma pressão, no mesmo volume e na mesma temperatura, ok? E para a gente poder avaliar tudo isso, né, uma das formas da gente trabalhar ele, o gás, não é só com a equação de Clapeyron. Aqui a gente está falando da energia interna que esse gás tem. Na primeira situação, ele tem uma determinada energia interna, e na segunda, ele tem outra. E a gente pode ter a variação. E essa variação, ela pode ser também calculada como o calor, pode ser cedido ou recebido pelo gás, menos o trabalho, que pode ser realizado ou sofrido. Então, do estado 1 para o estado 2, a gente pode ter cedido calor para o ambiente. Então, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, né? O que é sentir o nosso calor? Por exemplo, para quem também está no Nordeste, em regiões que são muito quentes, ou simplesmente está num lugar que é muito quente. Nosso corpo tem uma temperatura, tem uma faixa de temperatura muito específica para trabalhar. Então, vamos fingir aqui que é o nosso 36,5. Se eu estou inserida num ambiente onde a temperatura é muito alta, aqui no Rio é o quê? 70 graus? 50 graus? Brincadeira. Vamos botar em uma sensação térmica de uns 42. Eu estou cedendo sempre, perdão, eu estou recebendo sempre energia do ambiente. Então, o meu calor seria um calor recebido. Obviamente, eu não sou um gás perfeito. Então, eu não poderia calcular a minha energia interna usando essa equação, porque eu não sou um gás ideal nem um gás perfeito. Mas, para entender mais ou menos o raciocínio, é isso. Eu receberia calor no ambiente, por conta da diferença de temperatura. Então, uma coisa muito importante para calor são as temperaturas do gás antes e depois, tá? Isso interfere, a temperatura interfere muito mais diretamente na energia interna. O trabalho que pode ser realizado e sofrido, isso eu acho que é muito mais fácil de a gente imaginar. A gente pode estar empurrando um gás, né, comprimindo, ou a gente pode estar simplesmente liberando ele, deixando ele realizar o trabalho que ele quer fazer, tá bom? Mas ideais ou perfeitos ainda, eu tô falando para vocês sobre esses pontos. Eu tô falando tudo isso para chegar agora nesse momento e explicar o que eu gostaria. Lá na questãozinha, ele está pedindo para gente ver qual seria a unidade de medida para trabalho aqui, né, falando de um gás ideal. Usando, como é que é a fórmula de trabalho? Tradicional que a gente conhece lá, que a gente aprende no comecinho, depois de aprender velocidade. Trabalho é força vezes distância. Mas usar força e distância aqui, para mim, não é uma coisa útil. Eu preciso usar as características de gás ideais: pressão, temperatura e volume. E aí eu falei de tudo isso para a gente chegar aqui. A gente acabou de falar de energia interna, que é calor menos trabalho. E existe vários tipos de transformação de gases, tá? Eu vou falar especificamente do isobárico. O isobárico é quando você pega esse gás, por exemplo. Olha o que o nosso gás aqui está fazendo. Ele tem um volume, tá? Vocês estão vendo aqui que ele está quase todo cheio. O gás está bem livre para andar em todo este volume. E aí ele é comprimido, exatamente o que tem na questão, tá? O gás sofre uma compressão. Só que esse processo todo vai acontecer mantendo constante o tempo todo a pressão. Como? Não é a questão pra gente. Isso vai simplesmente acontecer. Quando esse processo acontece, a gente chama de isobárico. Então, acontece o processo físico, né, a transformação física, com pressão constante. E aí, dentro de gases ideais, a gente tem uma formulazinha para calcular trabalho toda vez que o processo é isobárico. Ela é badaladíssima. Bota um gráfico ali de gás sofrendo transformação, pede trabalho, ó, lindo, beleza. Que é pressão vezes variação de volume. Como a pressão é constante, vai ser um valor, 10 atmosferas, P2,8 vezes 10 a 5 Pascal, vai ser um valorzinho fechado, tá?
vezes a variação de volume. Então, aqui, sei lá, 20 litros e aqui 10 litros. Então, quanto que ele variou? Ele diminuiu 10 litros, menos 10 aqui. Ele sofre o trabalho, então é um trabalho negativo, tá bom? Então, assim, se você soubesse dessa fórmula, você já resolveu a questão no pulo. Sabia que esse é o produto de pressão por volume, tá bom? Então, construir tudo isso aqui para a gente, falei muito superficialmente, dentro do nosso conteúdo de gases ideais, a gente estuda isso um pouco melhor, tá? Ver cada um dos processos, com gráficos, tudo mais direitinho, a gente consegue construir essa ideia um pouquinho mais embasada. Acho que é isso, tá bom? Tá, mas e se eu quisesse fazer usando dimensionamento, usando realmente as unidades? Né? Como é que seriam as unidades, esse colchete em trabalho, para dizer que a gente quer falar das unidades, tá? Não é assim que representa. Mas eu vou deixar assim, porque eu acho que é mais fácil de enxergar. Então, como é que seria unidade? Trabalho, perdão. É a mesma coisa que força vezes distância, e força a gente pode dizer que é massa vezes aceleração. Então, massa quilo, tá? Aceleração metro por segundo ao quadrado, distância metro, ficaria quilo, metro ao quadrado, segundo ao quadrado, tá? Esse aqui eu achei mais difícil do que o outro, mas eu lembro do outro processo. Trabalho, ideal, sempre que o processo é isobárico, a pressão vezes variação de volume. Cássia, precisava ser isobárico? Não, não precisava ser isobárico. Mas o cálculo em outros tipos de informação, ele tem outras formas de calcular. Mas se você soubesse essa, que é a badalada, você já saberia qual era aquela resposta da nossa questão. Continuando aqui, o que a gente sempre tinha nas opções? Pressão, volume e temperatura. Então, eu vou calcular como que são as unidades de pressão, volume, temperatura, tá? Então, pressão é força sobre área. Força, a gente já viu aqui em cima, que é MA. E esse azão aqui de área, o azinho de aceleração, o azão de área. Então, massa, aceleração, e a área está embaixo, o metro quadrado tem que estar embaixo, tá? Quilo eu mantenho aqui, ó. Segundo ao quadrado eu mantenho embaixo. Corta, corta, fica metro embaixo, tá bom? Volume é metro ao cúbico, perdão, metro cúbico, e temperatura é Kelvin, é só um K maiúsculo. A gente aqui tá acostumado a ver na rua, né, o relógio, e embaixo a temperatura, graus Celsius, por exemplo, certo? Aqui, quando é o Kelvin, a gente nunca bota bolinha, tá sempre puro, tá? Observa uma coisa, dentre as nossas opções. Aqui em cima em trabalho, vocês estão vendo que não tem Kelvin. Então, todas as opções que tem temperatura não são opções que a gente tem que marcar, porque não tem como relacionar pressão com temperatura e dar trabalho. Não tem Kelvin aqui na fórmula, não tem como cortar Kelvin com outra coisa daqui. Então, usar a temperatura não vai rolar. Tem que ser alguma coisa, pressão e volume. Show? Então, ó, tirei temperatura, não vai entrar no jogo, tá? Só recapitulando, por que eu tirei Kelvin? Porque não tem como relacionar Kelvin com volume, por exemplo, né? Temperatura com volume, e dar isso aqui. Show? Então, a gente tem esses caras. Eu sei que vai precisar ter pressão, porque tem que ter quilo, e aqui não tem quilo, tá? Então, eu vou fazer o produto, a razão, nas opções era razão ou produto. Então, a razão de pressão por volume, tá? E aí eu faço tudo isso aqui, perdão, tudo isso aqui dividido por tudo isso aqui. Fazendo aqui a divisão, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, eu consigo achar esse resultado que não é o que eu quero. Isso aqui não é trabalho. Não tem as mesmas unidades. E se eu multiplico pressão por volume, aí eu consigo exatamente isso aqui. Então, eu tinha duas formas de resolver. Ou por dimensionalmente, né? Não precisava usar o L, T, tudo isso não precisava usar daquele jeito, só assim já resolvia. Ou eu uso sabendo lá de gases ideais, tá bom? E aí, com a nossa resposta, letra D de dado. Agora, queridos, a questão 26, né? Um homem queria derrubar uma árvore que estava inclinada e oferecia perigo de cair em cima de sua casa.
Para isso, com a ajuda de um amigo, preparou um sistema de roldanas preso a outra árvore para segurar a árvore que seria derrubada, a fim de puxá-la para o lado oposto de sua suposta queda, conforme a figura. Essa daqui ia cair, ele usou essa árvore para poder puxar e não deixar ela cair. Sabendo que para segurar a árvore em sua posição, o homem fez uma força de 100 newtons, perdão, 1000 newtons sobre a corda. A força aplicada pela corda na árvore que seria derrubada é, e aqui estão as opções. Eu queria observar, fazer uma observação que eu coloquei na outra questão também, esse grifado ao fundo. O que é isso? Tem algumas coisas que a gente faz na matéria, eu acho que isso fica mais claro assim em física e química, que são matérias que eu acho que usam mais isso. A gente, quando estuda o conteúdo teórico, a gente sempre estuda muito letra, 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 por exemplo, a segunda lei de Newton. O gás ideais que a gente falou ainda agora. A gente viu que PV é igual a nRT, a lei de Clapeyron. Mas quando a gente vai ler a questão, não é essa informação que aparece. Aparece que uma pressão é tanto, aparece que a nova pressão é 50% da anterior, aparecem números, aparecem informações numéricas em relação a uma fórmula que a gente decorou no formato de letra. Então, eu acho super importante grifar, por exemplo, os números que a gente tem na questão, colocar a letrinha perto dela, que se refere a esse número. Então, por exemplo, 1000 newtons. 1000 newtons é o quê? É força. Ele está falando que o homem fez uma força de 1000 newtons. Então, esse 1000 é um Fzão de força. E aí você procura na sua caixolinha. Que fórmulas eu tenho que usar força? Tem algumas. Pô, beleza. Então, acho que eu vou usar elas, porque elas é que tem a letra F que eu vou poder tirar e colocar 1000 newtons. Preciso ter uma fórmula na minha cabeça. Em algum momento eu vou usar uma fórmula que tem F de força, tá? Então, eu acho isso importante porque a gente grifa ali coisas muito importantes que estão aparecendo pra gente, tá? Polias, vamos falar um pouquinho sobre elas, tá? Polias ou roldanas. Eu peguei isso aqui de um catálogo, simplesmente. São polias mais modernas, são de materiais metálicos, mas eu tenho uma aqui para vocês que é uma bem, né, usada bem antigamente. Ela é de madeira, tá? Você pode perceber que, por exemplo, ela vem aqui com uma corda, ela. Você pode estar vindo com uma corda, por exemplo, de cima, passando por ela e mudando a direção. Você puxa alguma coisa que está na vertical, fazendo força na horizontal. Outro exemplo aqui de navio, usando roldanas, a gente passa a cordinha por ela. E um que é um clássico, na pandemia a gente realmente está vendo menos isso, né? Mas a gente tinha muito sistema. Lá no alto de uma obra que tivesse 2 andares, a gente tinha, ou mais, né? A gente tinha na beiradinha uma madeirinha e bem na pontinha uma roldanazinha. E a gente passava por ela a corda. Então, o pedreiro que está em cima puxa, né? Primeiro ele desce essa caçambinha. Você coloca ali o material de construção que você quer usar, tá? Depois você sobe ela, puxando a cordinha e joga aqui. Então, se eu não me engano, eles estão batendo uma laje. Tá? E aí você não vai fazer em cima da laje ou concreto. Você precisa fazer num lugar plano. Então, embaixo no chão você faz, enche os baldes e joga aqui em cima, tá? Claro que a gente tem, obviamente, outras formas de fazer isso, né? A gente chama aquele caminhão que já vem cheio de concreto, simplesmente bota a mangueira para fora e começa, nossa, enfim, e começa a jogar o cimento ali. Obviamente a gente pode fazer isso, mas tem a escala da construção. Isso daqui é uma construção pequena, aquela lajezinha que a gente bate, aquela feijoada final. Esse é o tipo de instrumento que ele utiliza, tá? De baixo custo. Por que a gente está falando disso? Porque essa questão ela usa o princípio da máquina de Etchell-Wood, tá? Esse aqui, esse desenho que eu vou mostrar primeiro, é o desenho clássico. A gente tem muitas roldanas com muitas cordas para simplesmente fazer o quê? Você quer subir objeto muito pesado, muito pesado, muito pesado. Você não quer fazer muita força. Então, o que você faz? Coloca muitas roldanas. Quanto mais roldanas, menor a força que você faz. Mas a gente vai discutir isso aqui um pouquinho melhor. Que roldanas são essas? Ou polias. Esse desenho, eu já achei o primeiro. Obviamente, esse aqui, ele é o padrãozão.
super bisurado. Ele é um dos nossos clássicos. Mas eu achei esse aqui bem interessante. Por quê? Geralmente tem questões que a gente bota um bloquinho e um blocão. E a gente sabe que o blocão vai puxar o bloquinho, né? E o blocão vai descer e o bloquinho vai subir. Mas nesse caso em específico, como a gente tem um conjunto de rodanas trabalhando ali, tem grandes chances delas terem sido colocadas justamente para que esse bloquinho possa puxar o blocão. O bloquinho desce e o blocão sobe. E a gente tem muitas rodanas. Então, a máquina de saúde tem o intuito do sistema levantar um objeto muito pesado usando pouca força através do sistema de rodanas e cordas. A gente tem muitas questões assim que diz que a rodana não tem atritos, pese os atritos da rodana, a rodana e a corda não tem massa. A gente precisa colocar essas informações para amarrar a questão. Por isso que as questões de física, às vezes, é uma pergunta simples, mas ela é gigantesca. Tá? E a máquina de Jet-Wood está dentro de um conjunto de máquinas simples, tá? Por exemplo, o pé de cabra. São máquinas facilitadoras, né? A gente não pode nem chamar assim de máquinas, são objetos buscam para a gente facilitar o nosso certas tarefas que a gente precisa fazer. Então, pé de cabra, né? A gente pode fazer simplesmente pegar a porta do carro e puxar de um jeito ou usar o pé de cabra para facilitar esse procedimento, tá? Através do apoio. Você apoia ali o pé de cabra e puxa, tá? Tesoura é um objeto realmente facilitador. A gente pode, por exemplo, cortar com estilete. Não leve em consideração a precisão, mas sim a quantidade de força que você faz. A gente faz muito mais força no estilete do que numa tesoura. Não, independente de você ser preciso, cortar melhor com a tesoura, cortar melhor com o estilete, assim, tá melhor cortado. O importante é o que faz menos força, tá? O carrinho de mão. O carrinho de mão. E enorme facilitador que é o carrinho de mão, por conta das rodinhas que a gente coloca, né? O macaco hidráulico. O macaco hidráulico, ele é um cara que vai aparecer lá em hidrostática, né? Falando lá de Pascal, falando de prensa hidráulica mesmo, ele usa esse princípio do macaco hidráulico. Ele é um pouquinho mais rebuscado. Eu botei aqui o macaco hidráulico, mas o meu objetivo era falar da prensa hidráulica, que é muito, muito mais simples. É um fluido, dois êmbolos ali, a gente aperta um, libera o outro, né? O outro sobe. Esse é mais ou menos o princípio do macaco hidráulico. Coloquei ele, mas é porque eu quero me referir à prensa, tá? Então, como é que a gente faz aqui para calcular? Vamos pegar a nossa questão bisurada. Bom, aqui tem grandes chances de cair. Como é a nossa fórmula? F. F é sempre a força que você quer fazer para puxar aquele cara muito pesado. É igual a P. E o P é o cara muito pesado, tá? P de pesado, para ver se você entendeu. Sobre 2 elevado a N. E o N é o número de roldanas móveis. Tá? Eu quero que vocês observem que existe uma polia fixa. Independente de você puxar ou afrouxar a corda, esta polia não sai do lugar. Tá? Ela está presa no teto. Ela permite a movimentação dela mesma, ela gira para permitir que a corda passe, mas ela não sai do lugar. Tá? Ela só gira em torno do próprio eixo. E a gente tem essas outras polias, essas 3 polias móveis. Então, o que vai acontecer? Se eu puxar a corda, as 3 polias sobem. Então, elas não estão fixas. No momento que você puxar a corda e existir movimentação das polias, movimento de translação, não só de rotação em torno do próprio eixo, elas saem aqui desse lugar, sobem, elas descem, se você puxar, você tem as polias móveis, tá? Então, na nossa questão, a gente precisa muito achar as polias móveis e muito achar as polias fixas. Você tem que olhar essa questão, uma questãozinha que tem um montão de roldando. Preciso saber a fórmula. A força que a pessoa faz é igual àquele objeto que ele quer levantar sobre 2 elevado a n, e n é o número de polias móveis. Então, você tem que achar quantas polias móveis tem.
Então, aqui a nossa fórmula, e estas duas são as nossas polias móveis. Observe que essa daqui, ó, ela está presa na árvore junto com essa. Então, se eu puxar a corda, essas duas não vêm, tá? Só essas duas aqui que vão começar a se movimentar. Elas se movimentam, vão se aproximando e a árvore vai levantando. Essa árvore fica aqui estática. É isso, né? Senão vai acabar levando duas. Então, eu sei que tem duas polias móveis, eu preciso muito ter isso em mente, isso precisa ficar extremamente bem entendido, tá bom? Essa é a parte principal da questão. Então, o que eu posso dizer? A força que o cara faz é 1000, e olha só a pegadinha. Não precisava estar escrito F igual a 1000. O que estava escrito lá? Força do homem é 1000. Você botou F, bom? Poderia ser que esse 1000 entrasse aqui, tá bem? Esses 1000 aqui, a gente já colocou igual a F na malandragem, mas não precisava ter colocado letra, não precisava ter colocado F. Você começa colocando F e depois você entende. De quem eu tô falando? Da força do homem ou da força do cara que eu quero levantar, que é o pesadão? Beleza, é a força do homem. Então, continuo com a letra F. Não, não é a força do homem. 1000 newtons é o peso da árvore. Então, é o cara que eu quero levantar. Então, eu troco o F por P. Na verdade, eu não quero usar o F, eu quero usar o P, tá? Então, é 1000 igual a P sobre 2 elevado a 2. Porque são duas polias móveis. 2 ao quadrado é 4. Se eu multiplicar cruzado, P é igual a 4 vezes 1000, 4.000 newtons. Que resposta é isso, Padawan? Letra D. Então, essa questão foi justamente que eu coloquei lá na frente com espaço para resolver. Era muito simples de resolver e fazer pouquíssima conta. Se você tentasse colocar tração para cá, tração para lá, resolvia sim, mas eu acho que é um método muito mais trabalhoso. Essa fórmula dá certo sempre. Só achar quem são as polias móveis. Questão 27. A Volta da França é uma das maiores competições do ciclismo mundial. Num treino, um ciclista entra no reto e horizontal, movimento em uma dimensão, com velocidade constante e positiva. No instante T1, ele acelera sua bicicleta com uma aceleração constante e positiva, até o instante T2. Entre T2 e T3, ele varia sua velocidade com uma aceleração também constante, porém negativa. Ao final do percurso, a partir do instante T3, ele se mantém em movimento retilíneo uniforme. De acordo com essas informações, o gráfico que melhor descreve a velocidade do atleta em função do tempo é. Eu, particularmente, acho moderada a dificuldade do gráfico, tá? Porque tem vezes que eu não enxergo bem o que está acontecendo. Então, o que eu faço? Sempre é muito rara a questão vir. É muito rara a questão vir com gráfico, não. Quando a questão vem com gráfico, ela é delicinha. Quando você constrói o gráfico, eu gosto de não olhar as respostas antes, montar o meu gráfico e depois comparar com as respostas. Isso eu acho um processo certo de fazer. Para mim sempre dá certo assim. Eu não olho os gráficos para não ser influenciada. Mas a gente já olhou, então vamos seguir. O que a gente precisa lembrar? Aqui no próprio gráfico você já consegue perceber que é um gráfico velocidade por tempo. E uma coisa importante são os tempos, né? Do 0 ao T1, do T1 ao T2, do T2 ao T3. Não precisava olhar as respostas para isso porque você leu no texto. E eu grifei para você lá, para você ter atenção a isso. Então, de 0 a T1, eu tenho velocidade constante positiva. Estou me direcionando para a linha de chegada. No T1 a T2, eu tenho aceleração constante positiva. Ajuda a aumentar a minha velocidade. De T2 a T3, eu tenho aceleração constante negativa. Então, desacelerando o objeto era o quê? Ah, uma bicicleta. Eu estou desacelerando a bicicleta. De T3 até o final é um movimento retilíneo uniforme. Foi isso que ele deu. E a gente converte essas informações, tá? Para coisas que a gente sabe. Então, o que eu consigo dizer? De 0 até T1, vamos só parar aqui e dar um review em gráficos de movimento retilíneo uniforme. Movimento progressivo, a velocidade sempre é positiva. Então, a minha velocidade aponta para o sentido que aumenta. Nossa, ficou confuso? Então, vamos pensar assim. Todo mundo conhece a BR alguma coisa da vida. No meu caso, a BR-116. Que ela, parte dela
passa aqui pelo Rio de Janeiro. Então, eu conheço a BR-116, mas qualquer BR que você conheça. A gente sempre tem o quilômetro tal da BR. Quilômetro 10, quilômetro 20, quilômetro 30. Tá? Então, eu estou no quilômetro 100. Se eu andar do quilômetro 100 até o quilômetro 200, você concorda que as minhas plaquinhas foram aumentando? Saiu do quilômetro 100 e foi andando até o quilômetro 200. A minha posição vai aumentando. Então, o meu movimento é progressivo. A minha velocidade aponta para o sentido que aumenta, né? Eu estou andando para frente. E as minhas plaquinhas vão aumentando conforme o tempo passa. Movimento progressivo. O que é um movimento retrógrado? Beleza, saí do quilômetro 100 e fui para o quilômetro 200. Agora eu vou voltar. Quilômetro 200 para o 100. Então, 200, 199, 198, 197. Eu estou voltando. Então, o que as minhas plaquinhas vão fazendo? Ó, as plaquinhas vão diminuindo. 200, 199, 100. Nas nossas questões, a plaquinha pode ficar negativa, tá? A gente pode ter o quilômetro menos 50. Isso não é impossível, não tem problema, tá? Mas não é obrigatório. Pode ter, pode não ter. E a minha velocidade ela é negativa. Ela aponta para trás. Tá bom? Nas nossas aulinhas isso fica um pouquinho mais claro, porque a gente tem várias figurinhas, mas a ideia básica é essa. E gráficos de movimento retilíneo uniformemente variado. Só uma observação aqui. Todos os gráficos no MRU são retos, tá? Nos de MRV, clássico Move, a gente tem as velocidades que aumentam e as velocidades que diminuem. A velocidade aumenta quando eu aplico uma aceleração positiva. E a velocidade diminui quando eu aplico uma aceleração negativa, quando eu desacelero, tá? Então, eu posso estar andando do quilômetro 100 para o 200. A minha velocidade o tempo todo ali é positiva. Ela nunca vai contar para trás, ela sempre vai contar para frente. Mas eu vou desacelerando. Então, comecei com, sei lá, 100 km por hora. Então, no quilômetro 100, eu estou a 100 km por hora. Vou diminuindo, diminuindo. Quando eu chego no quilômetro 200, eu estou a 80 km por hora. Então, o que eu fiz? Eu acelerei. Mas eu deixei de estar andando para frente? Não. Então, a minha velocidade pode ser positiva, mas desacelerando. E observem, são retas. E aí, se você está com aceleração positiva, maisinho aqui, negativa, vai ser abaixo da linha do tempo, do eixo do tempo, tá bom? Tá. E para minha questão. Então, do 0 até o T1, a minha velocidade é constante positiva. Constante. Constante é um movimento uniforme. A minha velocidade é assim, então horizontal. E positiva, acima do eixo do tempo. De T1 a T2 é uma aceleração positiva, então minha velocidade aumenta. Então, retinha subindo. De T2 a T3 é uma aceleração negativa, então retinha para baixo, porque minha velocidade está desacelerando, ela está diminuindo. Tá? T3 até o final, a minha velocidade é positiva. Por quê? Ele está dizendo que no tempo T3, eu estou ali andando, acelerando até o T3, no T3 eu parei de acelerar e ando em movimento retilíneo uniforme. Quando ele diz isso, ele não me disse para frente ou para trás. Mas eu estou na corrida da bicicleta. Eu já andei com velocidade constante, eu já acelerei, eu já desacelerei. Eu vou andar para trás? Não. O objetivo é andar para frente para chegar na linha de chegada. Para estarmos na linha de chegada. Para nos direcionarmos à linha de chegada. Então, eu não tenho que estar apontando para trás. A minha velocidade tem que ser positiva, tem que ser para frente. Então, é nesse momento que você ia embutir velocidade positiva. Você tinha que deduzir sozinho. Então, deixa eu olhar aqui. Reto subindo, descendo reto. Agora a gente vai achar um gráfico assim. Reto subindo, descendo reto. Reto subindo, descendo reto. Quem você achou aí que é o nosso carinha? Reto subindo, descendo reto. Eles têm diferentes inclinações, diferentes alturas de velocidade, justamente porque eles têm
diferentes valores. Ele não me disse nada sobre valor. Se fosse reto, subindo, descendo, reto, não tem problema. Como que ele está organizado, não tem problema. Reto, subindo, descendo, reto. E nenhum dos outros tem. Tá bom? A letra A, de amor. Na madrugada de 11 de março de 1970, partes de um foguete soviético entraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Inúmeros fragmentos, entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera, brilharam intensamente, enquanto cortavam o céu. Mas, se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. Aqui a gente tem o nosso planetinha Terra. Olha que bonito. Rio de Janeiro. Equador, não está bem desenhado. Editor. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era. Opa, desculpa. Então, o que a gente tem aqui? A velocidade angular igual à da Terra. Se a velocidade angular for. Tá, tudo bem, eu ia falar igual. Com a velocidade angular igual, assim, se ele estiver, por exemplo, aqui em cima do rio, entrou acima do rio com a mesma velocidade angular. Então, eles dois, eles vão caminhar um por cima do outro. Como assim? O foguete vai estar sempre acima do Rio de Janeiro, eles têm a mesma velocidade angular, sempre acima, e ele vai caindo, né, de altitude, e a Terra vai atraindo ele, e ele, bum, em cima do rio. Não quero isso. Superior à da Terra e no mesmo sentido. Então, superior à da Terra. Entrei na altura do Rio de Janeiro. Tá? Só que a minha velocidade é maior que a do Rio. Eita, maior que a da Terra e no mesmo sentido. Então, vai ser, ele vai andar mais rápido para frente do que a Terra. Então, a Terra andou um pouquinho, ele já andou um pocão. E nesse sentido aqui que eu tô falando, não é para trás, não é oposto. Então, para frente, porque a Terra rotacionou, o foguete foi um montão para frente. Então, o foguete vai acabar caindo no Oceano Atlântico, que é exatamente isso a letra B. Ok? Entendeu? Essa questão achei ela tranquilinha para gente. Questão 29. Análise do gráfico que mostra a variação de velocidade escalar em função do tempo de um automóvel de massa 1.000 quilos. Esse aqui ó, tá lindo. A massa já tá do lado, já sabe que é M. Que se desloca em uma pista retilínea horizontal. E retilínea horizontal para dar fechada, né? Para a gente poder usar as fórmulas do iMove sem ter problema, porque o iMove, na verdade, é MRU e MRV. Tem que ser retilíneo, tá? Então, o que a gente tem? A intensidade média da força resultante sobre esse automóvel no intervalo de tempo entre 0 e 4 segundos, tá? Ele dá aqui no gráfico mais informações além de 0 e 4, tá? É só isso que a gente precisa, só isso que a gente vai trabalhar. E essas são as respostas, tá bom? Ele quer a intensidade da força resultante. De 0 a 4 segundos, vamos destacar isto. Então, a gente tem um gráfico. O que eu preciso? Eu vou pegar o primeiro ponto, é o ponto de 4 segundos, que eu... Gente, eu gosto desses pontos assim, então, entendeu? Olha aqui, tu tem um X, né? Na verdade, aqui é tempo, a gente tem uma abscissa, uma ordenada muito claras, tá? O outro tem como a gente escapar. Ele é o tempo igual a zero. Então, a gente também tem que olhar esse ponto aqui. E entre os dois pontos, observa que maneira a gente tem uma reta. E a gente vai usar isso. A gente pode não estar tão reto, mas eu vou aproximar isso a uma reta para eu conseguir resolver as questões, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu quero mais ou menos a força média. Sei a massa. Eu quero F, eu tenho M. Tem um monte de velocidade e tempo. Se eu achasse a aceleração, eu conseguia calcular F igual a MA, achava-me a força média, tá? Então, eu vou calcular a aceleração. Como é que é a fórmula de aceleração? ΔV sobre ΔT, que é a variação de velocidade sobre a variação de tempo. A velocidade final é 15, a inicial é 5. O tempo final é 4, o tempo inicial é 0.
Então, daria 10 sobre 4, 2,5 segundos, 2,5 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe que força é igual a MA, física me assusta. A massa é 1.200, a aceleração é 1.200 quilos, está na unidade correta. A aceleração, graças a Deus, já está na unidade, tudo na unidade certa. 2,5 metros por segundo ao quadrado. Você multiplica isso, dá 3.000 newtons. Isto dá a letra... Show? Próxima questão. Duas polias A e B ligadas por uma correia inextensível têm raios RA igual a 60 centímetros, RB igual a 20 centímetros, e conforme o desenho abaixo. Admitindo que não haja escorregamento da correia, aqui novamente é uma coisa para amarrar a questão, e sabendo que a frequência da polia A, F é igual a 30 RPM, então a frequência da polia B é. O desenho é esse nosso objetivo e elas eram as velocidades, tá? Aqui a gente tem a velocidade angular, tá? Esse aqui, esse Wzinho, tá? Esse ômega, ele representa a velocidade angular. A gente vai ter que... O que acontece? Geralmente, nas questões, aparece a circunferência completa, tá? Então, a bolinha, ela tem a sua velocidade angular. Essa daqui da seta que a gente está mostrando, ela é a velocidade escalar, a linear, tá? A angular, ela tem outra representação, ela é tipo uma curvinha. E ela quer andar para frente com velocidade linear, vem uma aceleração centrípeta e puxa para dentro e ela faz curvinha, tá? Poderia ser daqui até aqui, só que o desenho aparecesse. Você olha e fala, não, com certeza ele veio de uma circunferência, dá até para completar o desenho, tudo bem, mas não precisava estar o desenho completo, tá? E a variação angular, então observa aqui, ele saiu de 0 graus, perdão, de 0 radiano, e foi até π sobre 4 radianos e levou 2 segundos. Então, aqui em cima eu botaria π radianos, e aqui eu botaria π sobre 4, perdão, e aqui eu botaria 2. O radiano não é um cara que a gente curte muito falar. Por quê? Porque a gente não... Todo mundo sabe o que é dar um giro de 90 graus, 180 graus. Todo mundo consegue visualizar isso muito bem. Mas o radiano não tanto, não é uma coisa tão familiar pra gente. Então, a gente realmente, às vezes, fica radiano, mas ele é o mais utilizado na hora de resolver a questão. Estou mostrando essa fórmula porque ela faz parte de velocidade angular. Mas o que a gente quer muito trabalhar é essa, tá? Que usa a frequência. A gente também pode dizer que a velocidade angular média é igual a 2πf, tá? F também vai ser uma frequência média. Transmissão de velocidade. Tem dois tipos de cobrança altamente badalados, relacionados a uniforme e uniformemente variável, que é a aceleração centrípeta, às vezes real, né? Eles cobram, tem ali uma cobrança mínima sobre a aceleração centrípeta e transmissão de velocidade. Transmissão de velocidade foi badalado um tempinho aí por conta do Enem, mas a gente ainda tem ele e está colocando essa questão aqui justamente para vocês darem uma olhada com carinho, tá? Aqui, ó, nas imagens, olha só. Imagina que eu tenho um motor, tá? Presa nela. Esse motor começa a girar. O motor faz a roda amarela girar. Os dentinhos da amarela fazem os dentinhos da vermelha também entrarem no giro. E os dentinhos do vermelho fazem os dentinhos do azul também girarem. Então, um motor preto e amarelo faz a transmissão das velocidades até os dentinhos que a gente tem do azul. Então, a gente está transmitindo a velocidade de um deles para o outro. Aqui, ó, essa é a representação de velocidade angular. A gente faz isso em curvinha, tá? Da prova, cada um desenha como quer, mas não se confundam, pelo amor de Deus. A representação de A e de B, né? Não vou mostrar qual seria a relação entre eles, porque não é relevante para a nossa questão. Temos isso depois da composição do próprio estudo aqui dentro. Esse é o que a gente gostaria de estudar. Esse aqui é o da bicicleta. Gente, eu não sei andar de bicicleta, então peço a colaboração de vocês caso eu fale alguma coisa errada. Essa daqui é a coroa. Coroa vem com pedal. A gente gira, né, o pedal para frente, para trás é outro pra frente. Aí ele
gira, a coroa gira os dentinhos da correia, os buraquinhos da correia, no caso, né? E a correia com seus buraquinhos giram os dentinhos dessa outra coroinha, não sei o nome dessa coroinha, e fica na roda de trás. Na roda da frente, né? Fica ali a Deus dará. Aqui dentro, aqui. É isso, é aqui. Vamos ter isso aí. A representação na questão está muito mais próxima dessa do que dessa. Eu acredito que assim tem mais chance de cair nas provas militares do que aqui. Embora elas também estejam começando a nova recomendação, né, que está sendo utilizada no Enem, que é a contextualização das questões. Mas esse aqui foi o que apareceu para a gente. Então, tá? A gente tem uma coisa muito parecida com essa. Duas circunferências, né? Dois mecanismos aí. E eles estão sendo ligados através de uma corrente. A movimentação da correia faz essas duas cordas girarem. E observa, se o A girar no sentido horário, o amarelo também gira, né? A B também é horário. Tá bom? Então aqui, ó, se eu mandei, serve aqui comigo. Vamos supor que esse comprimento preto tem o mesmo tamanho desse aqui, tá? Se eu rodar 15 dentinhos aqui, ele anda esse tamanho. E se eu rodar 15 dentinhos aqui, ele anda esse mesmo tamanho. Porque todos os dentes têm o mesmo tamanho. Então, esse aqui for linearmente, a linha, a quantidade de dentes que o A andou é igual a do B, tá? Os sentidos a gente já falou aqui antes. Então, o que eu posso dizer? Que se a mesma linha, a mesma distância linear é igual, as velocidades lineares são iguais. E velocidade linear é igual a angular vezes raio. Se é linear de A igual a de B, a gente pode dizer a mesma coisa aqui, tanto para o A quanto para o B. E lembrando que velocidade angular é 2πf, então a gente pode dizer que 2πf para o A, RA, é igual ao do B, corto 2π, e aí a gente chega nessa fórmula. Eu estou fazendo uma mostração aqui, mas isso aqui é o que importa para mim. Para cada tipo de transmissão, a gente tem uma composição diferente. Não precisa ser sempre velocidade linear igual a outra. Pode ser angular, mas depende de cada um. Para a nossa questão, isso aqui é o que importa. E percebam que é uma fórmula muito simples, tá? Chegou de um lugar muito elaborado, mas ela é muito simples. E a gente tem uma outra transmissão de velocidade que é através do mesmo eixo, tá? Então, a gente, por exemplo, não vou lembrar de ninguém agora. A gente tem esses dois círculos, tá? Eles estão presos no mesmo eixo. Então, da bicicleta. Pedal. Aquela coroinha. Deixa eu botar aqui. Essa coroinha aqui. Essa coroinha, ela tá presa numa roda gigante. Elas têm o mesmo eixo. Entendeu? Então, se a coroinha pequenininha der uma volta completa, como ela tá presa na grandona, na roda, a roda tem que dar uma volta completa, senão estão frouxos. O parafuso que liga os dois no eixo tá frouxo. O que a pequenininha, se a pequenininha der 3 voltas, a roda tem que dar 3 voltas. O eixo vai dar 3 voltas. Tá certo? Mas para nossa questão, o que a gente sabe? Que RA, RB é 20, os dois em centímetros. Para essa questão em específico, eu não preciso transformar as minhas unidades. Eu só preciso que elas estejam concordando. Então, se o A está em centímetros, o B está em centímetros. Se o A está em metros, o B está em metros. Tá? Então, os dois estão em centímetros, né? 20, e as frequências também vão ter a mesma unidade. Então, se o FA está com 30, se o FA está em RPM, o B vai sair em RPM. No caso é 30. 30.800 dividido por 20, 90 RPM. Isso dá a letra D de dado. Tá? Questão 31. Um escritório utiliza uma fragmentadora que corta. Essa daqui eu achei muito. Pô, dá pra gente fazer ali, ó. Só na malemolência.
O escritório utiliza uma fragmentadora de papéis que corta em tiras muito finas documentos cujo conteúdo não se deseja tornar público. Suponha que a fragmentadora desse escritório só aceite uma folha por vez, sendo capaz de fazer sua função a uma velocidade de 3 metros por minuto. 3 metrinhos de folha. Sendo assim, para cada documento de 25 folhas seja fragmentado, levando em consideração que cada folha desse documento tem centímetros, o tempo mínimo para realizar a completa fragmentação desse documento é. Essa aqui eu confesso a vocês, vai ser difícil botar letrinha para apresentar elas, tá? Então, como é que fica? Comprimento total de folha. A gente tem 25 folhas para fragmentar. Cada uma tem 30 centímetros. A gente multiplicar as duas, a gente tem 750 centímetros. E eu transformei para metro, tá? 7,5 metros. Tempo de fragmentação. Eu sei que 3 metros leva 1 minuto. Então, 7 metros e meio seriam quantos minutos? X, tá? Multiplica cruzado. 3 vezes x, 3x. 7,5 vezes 1, 7,5. X é 7,5 por 3. X é 2 minutos e meio. Essa eu não resolvi fazer uma nova regra de 3, porque as nossas respostas não estão tipo 2,5 minutos, 3,7 minutos. Elas estão 3 minutos e 15 segundos, 2 minutos, 10 segundos. Então, eu preciso saber o que é esse meio minuto. Em quantos segundos é meio minuto? Esse eu achei muito tranquilo. Então, né, 2 minutos e meio é 2 minutos e 30 segundos. Isso da letra C de Cássia. Essa questão eu falei, na malemolência, zero a gente não tira. A do globo terrestre também. Considere um sistema de unidades hipotético em que P seja a unidade de medida de momento linear e M a unidade de medida de massa, e que ambas sejam unidades fundamentais. Tá? Nesse sistema, a unidade de medida de energia potencial seria as unidades de medida fundamentais, por exemplo, de distância, ela é metro, né? Ali no nosso sistema internacional. E aí, momento linear, ele vem aí de uma derivação de outras fórmulas. Então, quando você vai compondo o momento linear, você tem aí um conjuntinho de unidades fundamentais, não é só. E ele chama exatamente essa. Ele determina como unidade fundamental simplesmente a letra P, o que eu adoro. Então, a gente vai fazer a nossa análise dimensional, dessa vez pura e completamente assim, tá? Eu não vou usar aqui L, nada disso. Eu vou realmente os carinhos, quilo, metro, segundo, eu acho mais fácil de visualizar. No momento linear, é massa vezes velocidade, quilo vezes metro por segundo, que eu vou chamar de letra P maiúscula. Cássia, lá estava P minúsculo. Em algum momento aqui a coisa vai ficar enrolada, então botei maiúsculo esse fundamental que ele quis. Massa em quilo, então eu chamei de M grande. Você tá vendo que tem um M aqui em metro e um M aqui? Foi por isso que eu chamei esse cara de P maiúsculo. Se eu botasse aqui M minúsculo, eu acho que ia me enrolar muito com isso aqui. Então eu chamei de Mzão. Para não ficar incoerente, uma diferença aí, eu chamei o momento linear de P maiúsculo também, só para ficar igual. Como seria energia potencial? Energia potencial é mgh. Quilo, metro por segundo ao quadrado do G e altura m. E aí eu preciso transformar isso aqui em alguma coisa que seja composta por quilo, que tudo bem, tá tranquilo. Isso aqui. Aí eu pensei o seguinte, aqui já vai ter 1 metro quadrado e aqui já vai ter 1 segundo quadrado. O que eu posso fazer? Se eu tivesse quilo ao quadrado, se eu tivesse tudo isso ao quadrado, eu meti um P ao quadrado aqui para representar. Então, eu preciso fazer algum cambalacho que surja 1 quilo ao quadrado em cima. Então, eu multiplico por quilo em cima e embaixo. Como é que fica? Quilo com quilo, quilo ao quadrado. Ó, metro com metro, metro ao quadrado. Já estava ao quadrado, continua aqui. Então, todo mundo está ao quadrado. Quilo com quilo de cima e sobrou esse quilo de baixo. Então, eu vou manter ele aqui, ó.
consumo. Esse cara aqui de dentro, ó, é o P. Então, P ao quadrado. E esse cara aqui embaixo é M. Então, em cima continua 1, embaixo é M. Então, como é que ficaria? P ao quadrado sobre M. Aqui eu já transformei eles em minúsculos para achar a resposta. Tá bom? Letra B de bola. Achei, não sabendo o conteúdo ou não sabendo. Assusta. Em um equipamento industrial, duas engrenagens A e B giram 100 vezes por segundo e 6.000 vezes por minuto, respectivamente. O período da engrenagem A equivale a raios TA. Engrenagem B a TB. A razão TA sobre TB é igual a... Então, o que é período? Período é uma quantidade de tempo por repetições. Então, por exemplo, qual o período que leva para você fazer aniversário, esquecendo a galera do 29 de fevereiro? A gente faz aniversário a cada um ano, então existe uma repetição a cada um ano, tá? No sistema internacional, a gente mede tudo em segundo. O tempo vai estar em segundo e o nosso período vai sair em segundo também, sem nenhum problema. Então, para o A, o que eu tenho no A? Eu tenho 1 minuto. Era isso? Ih, gente, não deixei não. 100 vezes por segundo e 6.000 vezes por minuto. Então, eu tenho 100 vezes por segundo. E o TB, eu tenho 6.000 vezes por minuto. Se eu tentar comparar os dois, eu preciso acabar com o minuto e transformar em segundo. Então, 1 minuto são 60 segundos. Então, vão ser 6.000 ações em 60 segundos. Se eu fizer a simplificação, vai dar 1 sobre 100 igualzinho, que é 0,01 segundos. Então, TA sobre TB vai dar exatamente 1. Letra. O Somebody Love também dava essa. Uma boa e agradável regra de 3. Júpiter, a aceleração da gravidade vale aproximadamente 25 metros por segundo. 2 é maior do que a aceleração da gravidade da Terra. Uma pessoa possui na Terra um peso de 800 newtons. Quantos newtons esta pessoa pesaria em Júpiter? Considere a gravidade na Terra de 10 metros por segundo ao quadrado. Essas são as nossas opções, tá? A gente tem aqui essa observação dos dois. Coloca aí a letrinha. Como é que calcula peso? Peso é massa vezes gravidade, a gravidade no planeta. A gente nem sequer para pensar muito nisso. Porque a gente geralmente está falando da Terra. Gravidade na Terra é famoso 10 metros por segundo quadrado, aproximadamente. Mas a gente sempre come aproximadamente também. 10 é um número lindo, a gente sempre bota 10. Tá? Que é o que aconteceu aqui nessa questão. Terra. O peso na Terra vai ser massa vezes a gravidade na Terra. O peso é 800, a massa eu não sei, a gravidade é 10. Então, a minha massa, que eu antes não sabia, agora eu sei que é 80 quilos. O peso precisa que você esteja avaliando em que planeta você está. Então, um planeta que tem uma altíssima gravidade sempre vai ter um altíssimo peso. Um planeta que tem uma gravidade baixa vai ter um peso menorzinho. E a gravidade vai ter um valor menorzinho. Mas a sua massa ela é absoluta. Ela é 80 quilos em qualquer lugar. Então, se o camarada vai para Júpiter, massa, que é o item, vezes a gravidade em Júpiter, que no caso é 25, é igual a 2.000 newton. Se você simplesmente pegou 800 e multiplicou por meio, excelente, você do mesmo jeito. E foi muito, tá? E se a gravidade em Júpiter, 2 vezes da Terra, era só multiplicar o peso da Terra por 2,5 que já estava de Júpiter. Correct? Letra D de dado. Questão 35. No século XVI, as pessoas acreditavam que a Terra não se movia. Todavia, sabemos que ela se move. Um conceito físico que sustenta e auxilia na justificativa dessa ideia, tá? Então, pressão, quantidade de movimento
ação e reação, pressão e reação. Gente, eu acho que essa questão aí só pode ser da UERJ. E tem aquela resposta que é muito imbecil. No nosso caso, é pressão e reação. A gente sabe que pressão e reação provavelmente não é, né? Ainda mais que veio debaixo de ação e reação. Por que as pessoas achavam que a Terra não se movia? Porque eu, sentada na minha cadeira, falando para o computador, para gravar essa aula, tenho certeza que eu não estou em movimento em relação à minha cadeira, em relação ao meu chão. Então parece que eu estou imóvel, ok? Só que se eu estou na Terra e a Terra tem ali a sua própria rotação e a sua translação, e eu estou dentro deste grande trem Terra, eu tenho automaticamente a velocidade que a própria Terra tem. Se eu estou em repouso em relação à Terra, eu tenho sempre a velocidade que a Terra tem. Então, a Terra tem velocidade? Tem. Não lembro quanto. Ação, ainda mais na altitude que a gente está. E não lembro de translação. Aliás, não lembro não tenho nem ideia. Mas eu sei que ele tem velocidade tanto de translação quanto de rotação. E, obviamente, eu também porque eu tenho, tá? Tá no carro. Dentro do busão. Vamos botar no busão. Aí o meu... Aqui a gente tem um que são... Toda cidade tem aquele ônibus e todos os motoristas são eleitos, são contratados, somente se tiverem uma quantidade altíssima de pontos na carteira. Perdão, aqui a gente tem o nosso famoso Veracruz. Veracruz é um desse. Motorista não tiver mais de 6.000 pontos. Assim. Então, se você entra ali no seu ônibus, que é faca na caveira, e ele está a 200 km por hora, a quantos km por hora você está em relação ao ônibus? Nenhum. Em relação à cadeirinha do ônibus, mas se você estiver sentadinho, sua velocidade é zero em relação ao ônibus. Em relação a uma árvore que está lá fora, a sua velocidade é 200 km por hora. É o que marca ali no velocímetro do motorista, né? Sem medo. Mad Max, tá? Então, quem é desses caras aqui? Pressão, obviamente, né? Não está tão relacionado assim com velocidade. A gente poderia estar pensando em gravidade, alguma espécie, mas não é o caso. Quantidade de movimento me apetece. Inércia me apetece. Então, em reação, acredito que não, e pressão em reação, muito menos. Eu, Cássia, obviamente marcaria inércia, porque todos esses conceitos que eu te expliquei, eles estão muito relacionados a você estar em repouso, a você estar em movimento, se está acelerado ou não. Não tem muito. A quantidade de movimento, ele mede não só a velocidade do objeto, mas a influência da massa nisso. Então, quando a gente pensa se você está dentro de um carro, ou se você está dentro de um caminhão, e os dois, um se choca com o outro. O caminhão vai no carro e um bate de frente. Mesmo que os dois possuam a mesma velocidade, os dois estejam, sei lá, 30 km por hora, mesmo que os dois tenham a mesma velocidade, um vai em direção ao outro, cada um tem uma massa diferente. Não existe a influência da massa. Então a gente pensa na massa, nesse caso, como quantidade de movimento. A gente une massa e velocidade e passa a falar em quantidade de movimento. Então, o caminhão tem uma quantidade de movimento maior do que o carro, porque ele tem muito mais massa, embora ele tenha a mesma velocidade. Então, não está tão relacionado a essa ideia de se acreditar que a Terra gira ou não, porque você aparentemente está com a ideia de que você está parado. Tá? Então, você, em relação a outros corpos, não está em repouso. Se o meu referente é Terra, eu estou em repouso, porque em relação a ela, não tem variação de distância nem nada. Em relação à Terra, eu estou sentada aqui gravando e estou parada. Agora, em relação a outros corpos celestes, eu estou em movimento. Porque a Terra também está e eu estou dentro da Terra. Estou na superfície terrestre. Beleza? Seria a letra C. Question 3. Eu sei falar tem terceiro. Analise a situação descrita. Um geólogo, em atividade no campo, planeja arrastar um grande tronco petrificado com auxílio de um cabo de aço e de uma roldana. Olha a nossa amiguinha roldana aí. Vamos ver se a gente precisa da máquina de Etherwood ou não. Ele tem duas opções de montagem da roldana, conforme as ilustrações a seguir.
nas quais as forças F e T não estão representadas em escala, tá? Por quê? A gente pode ser que o F seja maior que o T seja maior que o F, então ele não quis dar uma pista muito grande por isso. Montagem 1. A roldana está fixada numa árvore e o cabo de aço no tronco petrificado. Montagem 2. A roldana está fixada no tronco petrificado e o cabo de aço na árvore. Tá? Considerando que ambas as montagens, a força aplicada na extremidade livre do cabo tem módulo F e o módulo da força T que traciona o bloco será igual a... Então, ele pergunta, F em qualquer das montagens. Essa é a única que tem para as duas o mesmo valor. E a partir daí, para a montagem 1 tem valor, para a montagem 2 a tração tem outro valor. Então, eu vou achar a tração na montagem 1, a tração na montagem 2 e voltar e saber qual é a resposta que eu tenho que marcar. Tração em cordas, fios e fibras, tá? Por quê? A gente geralmente, quando fala de tração nas nossas questões de física, a gente fala de corda. Então, tipo, um carinha tá puxando um bloquinho, e aí você tem uma corda, e para poder você calcular a aceleração, você precisa saber como posicionar a tração naquela ideia, tá? Então, aqui a gente tem uma corda naqueles desenhos. E a tração, por exemplo, essa daqui pode ser a ação de tracionar para direção, sentido esquerdo. E esse aqui para o direito. Gente, eu tenho muito problema com lateralidade, sentido horário, anti-horário, essas coisas. Então, às vezes eu dou uma travada aqui, eu tô pensando, calculando se é direito, se é esquerdo, tô calculando se é sentido horário, anti-horário. Então, a gente tem a tração para o lado esquerdo e a tração como reação para o lado direito. Eu não coloquei aqui o mais e aqui o menos, eu deixei assim só para vocês visualizarem. Geralmente a gente usa cordas, mas podem ser fios, a gente traciona um fio de cabelo, por exemplo, fibras, a gente traciona fibras das nossas peças de vestuário, tá? Puxadinho. Mas vamos montar as forças aqui. Montagem 1. A gente tem a própria tração no tronquinho. E na montagem 2, aqui tá passando a corda, tá? Então, se aqui tem uma tração, aqui tá a resposta da tração na roldana, tá bom? E desse lado a gente tem a força. Então, tá aqui o cabo, passa por aqui. Cabo não, gente, uma corda. A corda vem, passa por aqui pra cá. Tem alguém puxando, tá? A corda vem, alguém aqui tá puxando para esse tronquinho chegar mais para cá. Na mesma corda, ó, aqui desse lado, eu posso dizer o quê? Que a tração aqui é igual aqui, tá? A gente está exatamente na mesma corda. Então, todos os pontos daquela corda têm o mesmo valor de tração. Então, se é a mesma corda e ela tem o mesmo valor de tração, posso dizer que a tração é simplesmente igual a F, tá? Na montagem 2, a gente tem aqui essa tração, que é a que estava normal antes. Aqui a tração agora está aplicada no centro da roldana. Então, a corda está presa aqui no centro da roldana. Então, a resposta dessa tração está aqui. E deste lado a gente tem as duas forças. Né? Porque aqui está a corda, faz a volta. Então, se eu estou puxando aqui e aqui essa roldana. Então, o que eu posso dizer? Que por ser que a gente precisa ter o equilíbrio da roldana, a tração que puxa de um lado é igual às duas forças que puxam para o outro. Então, a tração é igual a 2F, tá? Dentre as opções, a montagem 1 não tem nenhum igual a F e a montagem 2 tem um que é igual a 2F. Letra D a resposta. Bom, eu espero que vocês tenham entendido tudo muito bem, que as coisas estejam claras. Eu acredito que tudo foi muito superficial. E a gente está aqui buscando explicar minimamente como a gente resolve essa questão. E a gente acredita que para a resolução dessas questões existe a necessidade de ter um embasamento mínimo, tá? A gente precisa ter algumas informações já guardadas dentro do nosso coração, na tábua do nosso coração, para que a gente consiga resolver essas questões. Então, você pode perceber que a gente fez muito uso das leis de Newton. A gente, mesmo na máquina de saúde, a gente tem um pouco do uso das leis de Newton, a gente falou bastante disso aqui, de muitas formas. Então, a gente precisa partir da premissa de que existe algum conteúdo dentro da caixolinha de vocês
de leis de Newton para realizar esse bolsão, esse simulado. Caso vocês não encontrem, não se sintam ainda com todo esse conteúdo dentro de vocês, a gente está aqui justamente para isso, para trazer para vocês esse conhecimento da melhor maneira possível, da maneira mais didática, se colocando à disposição para vocês tirarem dúvidas sempre que necessário. A gente não demora muito a responder, fazendo a marcação dos nossos nomes sempre no grupo do WhatsApp. A gente sempre tenta manter um contato muito próximo com vocês. Então, esse diferencial do interação pode trazer para você a capacidade de resolver esse simulado um pouco mais rápido. Tinham muitas questões que a gente fazia no Somebody Love, que não precisavam ter conteúdo, e outras que você precisava de conteúdos tão específicozinhos, assim, tão pequenininhos. Aquela primeira questão de gases ideais, que você precisava saber que trabalha no processo isobário para variação. Isso é uma coisa que vai entrar na massa do sangue quando a gente vai fazendo exercício, quando a gente entendeu o conteúdo, quando houve essa preparação. Então, a gente está aqui se colocando à disposição para vocês precisarem de qualquer coisa. Eu espero que isso tenha sido esclarecedor de algum modo, tá bom? Então, fiquem com Deus. Beijinho. Fala, galerinha, aqui é o professor Wallace de Química para corrigir o nosso simulado. Questão 37. Considere dois elementos químicos cujos átomos fornecem íons bivalentes isoeletrônicos, ou seja, mesmo número de elétrons. O cátion X mais 2 e o ânion Y menos 2. O que isso quer dizer? Que o primeiro ele vai estar perdendo 2 elétrons, o segundo ganhando 2 elétrons. Pode-se afirmar que os elementos químicos referem-se respectivamente a... Pessoal, por que o gabarito é a letra E? Porque você tem que considerar, em todos os casos, o primeiro perdendo 2 elétrons, então ele fica com 18, e o segundo ganhando 2 elétrons, que vai ficar com 18 também, beleza? E a única possibilidade que você marca, de modo que dá isoeletrônico, ou seja, mesmo quantitativo de elétrons, é a letra E. Tá? Aqui, por exemplo, vai dar 18 e aqui vai dar 10. Aqui vai dar 36 e aqui 18. 36 e 10, tá vendo? Aqui vai dar 18 e 36, tá? O único que cabe isoeletrônico é a letra E. Número 2. Essa questão foi das PSEGs, tá? Essa aqui também. Modelos atômicos. No modelo de Dalton, o átomo é dividido. Ó. Dalton falou que o átomo é indivisível. A afirmativa 2 está certa. Segundo Rutherford, o núcleo é muito pequeno, denso e positivo. E aqui, ó, planetas em torno do Sol, sistema solar, tá? A 3 está errada. Thomson, ele coloca na conta de Thomson que em seu modelo, um elétron ao passar de uma órbita para outra absorve e emite energia. Galera, falou órbita, né, que é a camada, nível, sinônimo, e falou energia, isso é na conta de Bohr, não de Thomson, tá? Então, apenas a 2 está certa. Próxima questão. Thomson, em seu modelo, descreveu o átomo como uma estrutura na qual a carga positiva permanecia no centro, constituindo o núcleo. Quem vai falar de núcleo, quem começa a falar de núcleo é Rutherford, então já não tem como botar na conta de Thomson. O modelo no estado fundamental, que tem 20 elétrons na sua eletrosfera, ao perder 2 elétrons, gera um cátion bivalente. Tá certo, cátion positivo bivalente 2. Correspondente com configuração eletrônica segundo o diagrama de Pauli, 1s2, 2s2, está certo, tá? Aqui, se você contar, vai dar 18 elétrons, então o cara que era 20 perde 2, dá 18. Ó. 2 mais 2, 4, com 6, 10, 12, 18, tá? A afinidade eletrônica aumenta conforme o raio atômico diminui, tá certo? Dessa forma, devido ao seu menor raio atômico, o oxigênio possui maior afinidade eletrônica que o enxofre, tá certo? Porque o oxigênio, galera, ele está literalmente acima do enxofre na tabela. O raio atômico cresce para baixo, então o enxofre tem um raio maior, e o oxigênio naturalmente vai ter afinidade eletrônica maior, porque a afinidade eletrônica cresce para cima. Então, até aqui 2 e 3, aí já fechou na letra C, beleza? 4. O raio de um íon é sempre menor que o do seu átomo neutro, né? Tá errado. O raio do ânion, né, no caso, o raio do ânion é sempre maior que o do seu átomo neutro e o raio do cátion menor que o do seu átomo neutro. Questão 44, também da SpaceX. Um átomo neutro de número atômico A, ao perder 2 elétrons, forma um cátion bivalente contendo 36 elétrons. Galera, quando o elemento perde 2 elétrons
e fica com 36, é porque antes de perder esses 2 elétrons, ele tinha 38. O número atômico dele é 38, por isso que quando ele perde 2 elétrons, fica com 36, beleza? Questão 41. Vamos lá. Ele mostra aqui 3 elementos, né? Que o tungstênio, o mercúrio e o titânio. Os metais escritos em 1, 2, 3 são respectivamente, vamos lá. É frequentemente usado em lâmpadas incandescentes, tem alto ponto de fusão, número atômico 74. Cara, você mata pelo número atômico. Só você pegar uma outra tabela periódica e procurar quem é o 74. Você vai ver que é o tungstênio W. Líquido nas condições ambientes. Galera, único metal líquido, mercúrio. Tá? E o único ametal líquido é o bromo. Então, naturalmente, o último, titânio, gabarito alfa. 42. Nenhum ser humano é completamente igual ao outro. Da mesma forma, na química, elementos distintos apresentam propriedades distintas. Por mais que encontremos semelhanças de comportamento, blá, blá, blá. A identidade de um elemento químico é representada por, galera, número de prótons. A identidade do elemento químico, quando ele coloca isso aqui para você, ele está falando de número atômico. O número atômico, a identidade do elemento, é baseada no número de prótons. Show de bola, galera. Espero ter ajudado vocês e vamos que vamos. Bom, galera, aqui quem fala é o professor Cado Lima. Estou aqui no curso Interação para fazer a resolução, professor de Geografia, Cado Lima, para fazer a resolução de um importante simulado. Nessa sua batalha, nesse seu passo a passo até o sucesso, até chegar ao oficialato, rumo a ser um aspirante, um tenente, um futuro oficial e seguindo carreira até o cargo de oficiais superiores, da SpaceX, da Escola de Especialistas do Exército. Então, rumos a PrEP e a Campinas. Então, para isso, precisamos de uma etapa muito importante. Não podemos esquecer na verdade, a que decide a inicial, a prova. Sem ela, se você não conseguir a aprovação ali, todos os mínimos adequados, não conseguirá fazer a parte física, médica. Então, precisamos concentrar no primeiro passo, que é o entendimento e aparar as arestas de alguns erros cometidos. Então, para o aprendizado e você chegar muito bem na hora da prova, você precisa, nessa dinâmica, aparar algumas arestas, observar os detalhes que os simulados têm essa função. Então, nesse simulado que vocês fizeram, observar a correção, vão ver que tem temas muito importantes na prova da SpaceX em anos anteriores. Claro que nessa quantidade de questões também, em um simulado, não cobre todas as partes da prova, mas é uma amostra, é uma boa relação que você já observa de alguns temas, tanto do Brasil quanto mundiais, de características de geografia humana, de geografia física ou natural, nas questões, características cartográficas também colocadas, econômicas, geopolíticas. Então, assim, a prova de vocês é uma prova bem trabalhada, é uma prova que não é um bicho de 7 cabeças, mas precisa de bastante atenção para você ir bem. E, sabendo disso, vou fazer a correção do simulado, sem mais delongas. Prova de geografia simulada a partir da questão 43. Vamos lá, vamos seguindo aqui. A análise das figuras e seus conhecimentos sobre o setor de transporte brasileiro permitem afirmar que... Então, a primeira coisa sobre a questão, quando você fala setor de transportes, transportes é uma matéria muito importante, pois com transportes você enquadra partes de economia, de regionalização, de próprias características de espaço agrário, de indústria, de aspectos históricos também que podem ser observados. Então, transportes, digamos que é uma matéria na geografia que eu te indico a ter uma atenção maior, é uma matéria-chave. E aí, você observa ele focando nos modais de transporte, lembrando então modais, modalidades, Então, tipos como transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário, marítimo, aeroviário. Foi observado, agora umas 3 semanas, 2 semanas mais ou menos,
aquele navio, né, aquele grande cargueiro que travou ali no canal de Suez, teve uma manobra inadequada e aí basicamente cerca de 12, 13% do comércio mundial foi afetado, em um prejuízo de bilhões. Então, já uma dica, o transporte, então independente da questão ali direta, mas sobre transporte, fique ligado. A nível de transporte internacional, sobre cargas, né, essa lógica de produção mesmo, seja, né, oriunda de grandes commodities ou de produtos industrializados, é feita pela metodologia, né, pelo tipo de transporte marítimo. Tá? Aéreo não valeria a pena nesse sentido de grandes cargas. Aí cada país tem sua realidade. Então, voltando-se ao foco, falando marítimo, de cargas internacionais. Voltando-se ao foco do Brasil, que era a questão, claramente você observa as vias rodoviárias, né? Seja em escala aqui, as escalas federais, né? Mas também estaduais, municipais. Então você vê o rodoviarismo com grande emprego, com muitas características fortes presentes, demonstradas no mapa, enquanto a rede ferroviária basicamente permaneceu quase que inalterada em momentos de evolução. Olha a diferença da década de 70, com basicamente uma pouca integração nas partes ao interior do Brasil, já com a capital Brasília, né? Então, já desde 1960, com a capital Brasília, mas mesmo assim com pouca interação. E aí você vê já nos anos 2000, no século XXI, uma integração mesmo ainda deficitária, mas cobrindo muito mais áreas, enquanto na década de 70, na rede ferroviária, e nos anos 2000, praticamente permaneceu inalterado. E aí pergunta-se o seguinte, né, das características ali, né, que podemos falar, né, sobre os conhecimentos que permitem afirmar sobre os transportes no Brasil. Como o gabarito é A, vocês já observaram aí em outras partes, mas já está aí até marcado A, eu vou corrigir da última para a primeira, que eu acabo te explicando mais coisas, né? Com os erros a gente aprende também, observa os detalhes. Olha o que diz a E. Entre 1975 e 2005, os investimentos em expansão da malha ferroviária foram similares aos investimentos na malha rodoviária. Galera, impossível. Só se fosse absurdamente mais caro, e não é o caso. Então, o transporte ferroviário ele é muito útil para grandes cargas e longos trajetos, né? E a flexibilidade modal rodoviária é muito importante para esses pequenos trajetos e integração numa intermodalidade. Mas acaba que no Brasil tem um enfoque dado à rodoviária. Então, falar que teve os mesmos níveis de investimentos está equivocado. A opção é. A opção D. Durante todo o século XX, o Brasil priorizou os investimentos no modal rodoviário, abandonando o ferroviário. Não houve um abandono também. Há um déficit, quando eu falo um déficit de investimentos comparado a outros, mas você falar que não houve nenhum abandono, não tem, né, é muito pesado de falar, até porque você tem vias, por exemplo, no estado que eu estou agora, acabei de escutar, tem 10 minutos antes de começar a aula, o trem passando, por uma interligação aqui no Paraná, com partes do Mercosul. Então, a estrutura ferroviária, né, em algumas partes ainda, tanto em Minas, quanto em São Paulo, quanto no Paraná, no Rio Grande do Sul, ainda é relativamente forte. É complicado de falar isso, há julgamentos ali, mas não é, né, inexistente ou abandonada totalmente, embora algumas vias foram, mas não desse termo colocado na opção. Assim, o modal rodoviário recebeu maior investimento por ser mais vantajoso nos deslocamentos de longa distância. Ao contrário, o modal rodoviário ele acaba tendo uma capacidade de carga bem menor, né? Então, é muito mais vantajoso a longa distância o modal ferroviário. A B, apesar do baixo crescimento, a expansão das ferrovias entre 75 e 2005 ocorreu principalmente no norte do Brasil. Não, galera. Essa expansão principalmente em áreas, seja em modernização, duplicação, em áreas principalmente do Sudeste, né? Então, não tem coerência nenhuma falar do Norte. Sobre o ferroviário nesse sentido. E aí, a opção A, o gabarito. A opção pelo maior investimento nas rodovias se inicia com JK, Juscelino Kubitschek, e seu plano de metas. Então, fala-se isso bastante em história também, né? O plano de metas, os 50 anos em 5. Então, a ideia de um governo desenvolvimentista que focou principalmente no rodoviarismo. Então, por isso, né, o destaque para esse setor. E você vê muitas rodovias surgindo, tanto nesse momento, com o JK, e também com os governos militares, a partir da década de 60 e 70.
Vamos, então, gabarito da 43A. Vamos, então, à questão 44. Os tipos climáticos da região sul são controlados por massas de ar tropicais e polares, fator que confere a esse tipo de clima algumas características particulares em relação a outros climas, dentre as quais se encontra. Eu espero que você consiga ver aqui, coloquei basicamente um mapa. Então, dá para observar aqui um mapa de climas do Brasil, né? E você observa aqui o clima subtropical, né? Aí já fazendo um resuminho básico, que aí depois eu vou para as questões de forma mais direta, mas aí eu aproveito e faço uma síntese dessa parte. Então, o clima subtropical do sul do Brasil, né, com invernos bem rigorosos e verões com temperaturas elevadas, por isso que há uma grande oscilação térmica, o clima que tem maior amplitude térmica do país. Observa-se também, né, chuvas regulares e bem distribuídas ao longo do ano, chamado subtropical úmido, né, o roxinho aqui demonstrado, mas ao sul do Trópico de Capricórnio. Há o tropical litorâneo, o tropical atlântico, né, basicamente com chuvas muito intensas, principalmente no verão, e vegetação ali predominante da Mata Atlântica, né, floresta tropical. Ao tropical de altitude, nas áreas de mares de morros, de serras do Planalto Atlântico do Sudeste. E aí, nesse tropical de altitude, você acaba observando climas com temperaturas mais amenas no verão e o inverno rigoroso também pela entrada da massa polar atlântica. Há também o tropical, esse laranja que eu colocaram, o clima de maior extensão no Brasil, também chamado de tropical semiúmido, ou tropical típico mesmo. Esse tropical, basicamente, você observa ele com características de estações bem definidas. Já um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco em comparação. Okay? Além de lá, basicamente, você tem um cerrado e áreas de outras vegetações, como também o Pantanal, dentre outros. O semiárido, no sertão nordestino, né, o semiárido, você observa, você tem aqui, ó, o subtropical, que eu tinha dito, é só as cores, mas as características já foram ditas. Subtropical, o tropical úmido atlântico, tropical de altitude, o tropical semiúmido, né? O semiárido agora e o equatorial, que faltou dizer. O tropical semiárido, ele tem chuvas escassas e irregulares ao longo do ano e pela distribuição do território também. Essas chuvas, né, o clima mais seco do país, as chuvas menores, mais baixas a serem colocadas. A possibilidade de desertificação, ali você observa a vegetação da caatinga, o domínio da caatinga. E há também o clima equatorial, esse vermelho basicamente é o da floresta amazônica, daqui vermelho porque ele é bem quente, né? Quente e úmido, ele acaba tendo as estações, tem chuvas durante todo o ano, mas o período de maior chuva, né? Chuvas amazônicas ficam dos meses ali pós março, maio em diante, e ali sai basicamente a massa equatorial atlântica, a MEC, que é grande e muito importante para alcance, né, provocar chuvas em todo o território nacional. Beleza? Então, ó, voltando aqui, voltando às questões. Então, vamos aqui. Ó, fiz um resumo sobre o clima e vem a pergunta. No clima da região sul, né, controlado por massas de ar tropicais e polares, né, MPA, massa polar atlântica fria, e a massa tropical atlântica, também MTA. Características particulares em relação a outros climas, dentre as quais se encontram. Vamos ver a ocorrência das maiores chuvas anuais no meses de julho e agosto, né, em cidades de Curitiba e Florianópolis. Errado, por dois motivos. Primeiro, Florianópolis tem a característica de maritimidade, ali associada, e Curitiba não. E tem um outro detalhe também, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano pelo território. Julho e agosto é o auge do inverno, então são os períodos mais secos. Mesmo sendo bem distribuído, ali é mais seco, nesse momento. Uma maior regularidade da distribuição pluviométrica anual, verdade, bem distribuído ao longo do ano, associada a baixas temperaturas no inverno. Sim, possibilidade de geada, até precipitação e neve. A C, a pequena variação térmica anual que mantém as temperaturas sempre acima de 28. Não, mentira. Há uma grande amplitude térmica, as temperaturas podem cair, sim, abaixo de zero. Tem algumas áreas de serra e médias de temperaturas bem baixas no inverno. Na D, a atuação da MEC, massa equatorial atlântica, continental, perdão,
né? A MEC, Massa Equatorial Continental, e a ZCIT, que é a Zona de Convergência Intertropical. Então, basicamente, a convergência do Trópico de Capricórnio, perdão, Trópico de Câncer, para ver se está ligado, hein? E o Trópico de Capricórnio, lembra de Cavaleiro do Zodíaco, isso é, né, da época de vocês. Mas, basicamente, você tem circulação de ventos, né, e basicamente uma alternância da pressão de baixa para alta pressão atmosférica. Mas aí na parte de clima explica com mais atenção, porque tem bastante detalhes aí. Principais elementos atmosféricos na formação de chuvas nessa região? Não, porque basicamente a atuação, tanto da MEC quanto da ZCIT, é muito mais nas áreas próximas ao Equador, em áreas tropicais, do que em áreas subtropicais, já áreas temperadas, né? Grande irregularidade na distribuição pluviométrica anual, aliada a uma baixa amplitude térmica. Não, há uma grande amplitude térmica, né, as chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Beleza, beleza? Então, 44B. Vamos a 45, vamos à questão 45 aqui. Estão observando? Já tem um mapinha aqui, ó, já facilita. Em geografia, chama-se de hemisfério a uma metade da superfície da Terra, limitado por um círculo máximo. A divisão da Terra pelo Equador forma os dois hemisférios. Então, basicamente, utilizando essa imagem, aqui, ó, na horizontal, é a linha do Equador. E aí, basicamente, você tem o hemisfério norte, que pode ser chamado de setentrional ou boreal, e o hemisfério sul, que pode ser chamado de meridional ou austral. E aí, basicamente, essa subdivisão da latitude, né, na horizontal, o paralelos, influencia diretamente nas zonas climáticas, muito também vinculado, né, basicamente, pela incidência dos raios solares mais ou menos inclinados. Então, nas áreas polares, são mais frias, áreas de maior latitude, porque tem uma maior inclinação desses raios solares. Áreas mais equatoriais, mais tropicais, uma inclinação muito mais direta, muito mais quente. Já o meridiano de Greenwich, né, que na vertical, influencia diretamente, né, subdivisão de outros dois hemisférios, mais o ocidental, aqui onde está representado o A, e o oriental. Cadê o B? Não estou achando nenhum B aqui não, só tem um A mesmo. Então, basicamente, já tem aqui até a resposta, né? Basicamente, estamos na área sul, né, o hemisfério sul, e na parte a oeste ocidental. Então, uma questão bem direta, mas bem simples até, mas para trabalhar o conceito, né, imbuído no qual pensou em latitudes utilizado para zonas climáticas, e a longitude ou meridianos na vertical fará diferença para fuso horários. Então, a subdivisão para oeste das horas diminuindo, e a cada 15 graus, lembra sempre, equivale a um fuso. E por que disso, mestre Cadu? Muito simples, 24 horas tem o dia, a Terra, não vamos nem discutir sobre Terra plana, né? Então, situação esférica, você tem basicamente 24 horas, divide, né, pelos 360 graus, dá 15. Então, cada 15 equivale a um fuso de horário solar. E aí, obviamente, que há algumas modificações políticas, mas a cada 15 graus diminui-se, né? Se for para o oeste, para onde está o A aqui, 1 hora, 15 graus, ou seja, para leste, para oriente, aumenta-se pelo sentido de rotação da Terra. Beleza? Então, 45, gabarito E. Vamos a 46. Vamos lá, vamos lá. Agora, uma questão, né? Já teve uma de transporte, uma de clima, uma de cartografia. Agora, uma de geomorfologia, geologia, né? Então, vamos lá. Considerando as afirmações a seguir sobre a tectônica de placas e características geológicas, todas estão corretas, exceto. Então, basicamente, quando você fala da tectônica de placas, descoberta por Alfred Wegener, a pronúncia do nome dele dá uma enroladazinha, mas no começo do século XX ainda, é recente. Então, sobre a teoria da tectônica de placas, observando a movimentação de geleiras lá no Polo Norte, na Groenlândia, nas áreas da Escandinávia, repararam a movimentação desses blocos e a partir daí um postulado que só, né, após Segunda Guerra Mundial, com os estudos de mapeamento do assoalho oceânico que a Marinha norte-americana, tiveram também de submarinos americanos, russos, alemães. Então, com esse mapeamento,
você conseguiu ver falhas geológicas oceânicas e aí sim fazer essa subdivisão da tectônica de placas, né? E aí com grande explicação para terremotos, vulcanismos e por aí vai. Isso é bem importante e interessante. Mas para a questão aqui um pouco mais direta, vamos à pergunta. Vamos lá, ele quer exceto, que é o que não está equivocada, errada, que quer te enganar. Militar não deixa não. Olha o que diz, o Brasil se encontra localizado na placa tectônica sul-americana. Sim, é isso. Estamos na placa sul-americana, se afastando, digamos, da placa africana, e aí há uma pressão na parte oeste, na parte ocidental da América do Sul, com a placa do Pacífico, a placa de Nazca, né? Principalmente placa de Nazca ali, fazendo com que haja a Cordilheira dos Andes, né? Um dobramento moderno bem importante, e áreas com grande atividade vulcânicas e abalos sísmicos, né? Terremotos. Todos os continentes estavam unidos há 200 milhões de anos, formando o supercontinente Pangeia. Sim, a Pangeia. Então, você já pegando aí na segunda metade do Cambriano, você tem a Pangeia, Pan de todo, Geia de terra, toda a terra. E posteriormente, você tem a subdivisão em dois outros grandes continentes, a Gondwana, tem gente que fala Gondwana e Laurásia, né? Mas Gondwana mais ao sul, onde é hoje a África, a América do Sul, Laurásia mais ao norte. Então, está correto. A C. O Oceano Atlântico se alarga em torno de 1,5 centímetro a cada ano. É verdade, aí era uma decorebazinha, tinha uma parte errada ou outra, mas é uma afirmativa verdadeira. A D. A gabarito, né, que está errada. Cordilheira dos Andes, que na América do Sul, principalmente ali Peru, Chile, Equador, Argentina. O Himalaia, as montanhas rochosas na Ásia, não estão diretamente relacionados a abalos sísmicos, atividades vulcânicas e áreas de dobramentos. É o contrário, são formações de dobramentos modernos associados justamente a essa tectônica, movimento de orogenético ou epirogenético, seja horizontal ou vertical, movimento das placas tectônicas para que haja a formação desses dobramentos. Beleza? Então, gabarito T. Só a última ali, o detalhe da E. O continente do Gondwana era formado por África, América do Sul, Índia e Antártica. Sim, então basicamente a área do sul, mais ao sul, né? E aí a placa indiana foi subdividindo, se afastando, né? E aí hoje tem, ao encontrar com a placa euroasiática, essa placa indiana forma o Himalaia, né? A grande cadeia do Himalaia tem o ponto mais alto do mundo, o Everest. Vamos aqui à penúltima questão, uma questão agora de geografia humana, ainda é natural, física, mas envolve aqui uma parte importante. Herdeiro do Pampa Pobre. Mas que pampa é essa que eu recebo agora? Com a missão de cultivar... Primeiro, um pampa, galera, é uma área, né, um complexo, antes de eu terminar ali, que fica ao sul e oeste do Rio Grande do Sul. Mostrando até aqui a imagem, aqui, ó. Compartilhando, está compartilhando aqui com vocês, basicamente essas áreas aqui ao sul. Tem uma imagem, isso aqui da massa de ar, aqui, ó, bioma do Pampa, sul-oeste gaúcho. Então vamos lá. Aí o que fala no texto. Mas que pampa é essa que eu recebo agora, com a missão de cultivar raízes? Se dessa pampa que me fala a história, não me deixaram nem sequer matizes. Passam as mãos da minha geração, heranças feitas de fortunas rotas. Campos desertos que não geram pão. Então, aquelas planuras francas, né? Pensa como se fosse o Windows XP, aquele papel de parede, campo de golfe, né? Teletubbies, tipo isso. Campos desertos que geram pão, que não geram pão. Onde a ganância anda de rédeas soltas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho. Pensa lá da época da Farroupilha, enfim, é o mestre de história entrando nesse papo. Por essa pampa que ficou para trás. Porque eu quero deixar para o meu filho a pampa pobre que herdei do pai. Característica histórica aí. É uma música do Humberto Gessinger, compositor do Engenheiros do Havaí, né? Uma banda, não sei se vocês conhecem, joguem, tem umas músicas bem legais, Engenheiro do Havaí. Adverte para os problemas ambientais. Identifique entre as proposições a alternativa que se relaciona corretamente com a composição apresentada. Então, ele está falando uma área de pampa. Então, o pampa é do Pantanal? Não. No Pantanal você tem áreas de planícies inundáveis, né, e semi-inundáveis, de grande biodiversidade, inundável pela bacia do Paraguai, que faz parte da bacia da Platina.
é do Cerrado, do Centro-Oeste. O Cerrado, há grande desmatamento, é um solo ácido, né? Grande desmatamento nas áreas de Cerrado, mas principalmente vinculado à expansão agrícola e à pecuária. Mas não é a área de Pampa. Pampa é no sul do Rio Grande do Sul, Cerrado no Centro-Oeste, principalmente. Caatinga é no Nordeste, é uma área bem distinta, mesmo que as características possam estar colocadas mais certas, mas Caatinga, vegetação arbustiva e herbácea, típica, né, a mata branca típica brasileira, área do clima semiárido. Mata dos Pinhais fica até próximo, né, mas aí uma vegetação arbórea, vegetação de grande porte. Basicamente, você observa essa vegetação citada da Mata das Araucárias ou Mata dos Pinhais em áreas do Paraná, como as áreas de Santa Catarina, de São Paulo, tá? Mas ali, basicamente, o desmatamento está associado à indústria madeireira, a características próprias de expansão agrícola, desenvolvimento industrial. E o gabarito, né, embora outras tenham afirmativas coerentes, mas segundo o texto que está falando sobre os pampas, são áreas das pradarias, né, os pampas, campanhas gaúchas, né, as pradarias típicas do sul. Olha lá, terras férteis, climas amenos e pastagens naturais, são características. Clima ameno subtropical. Viabilizaram a ocupação desde o período colonial da pecuária extensiva. E a partir do século XIX, com a vinda dos imigrantes, da monocultura de grãos, então tanto o arroz, a soja, né, com grande crescimento na área, trigo, milho, cuja ocupação acelerada ao emprego de técnicas inadequadas tem levado ao processo de arenização em algumas áreas. Então, a arenização é uma espécie de desertificação, no qual há uma superexposição, seja à agricultura ou própria pastagem, né, o gado basicamente pressionando o peso dele, e aí são vegetações herbáceas nesses pampas, gramíneas, vegetações rasteiras, e aí ao compactar, você não consegue ter infiltração, e aí ocorre essa sedimentação, esse processo erosivo nas camadas externas e vai ficando tipo um areal, né? Beleza? Então, vamos à última questão, questão Pradarias Pampas 48, é a última, depois é a prova do mestre de História. Vamos lá, questão sobre migrações. As migrações intercontinentais, assim como as migrações internas, rural-urbana, rural-rural, rural, enfim, todos os tipos ali, né? Seja o êxodo rural de saída do campo para as cidades, né? Muito importante para a urbanização, marcam o desenvolvimento do capitalismo em países como o Brasil e comprovam os processos de expropriação, valorização, concentração da propriedade e de exploração. Esse fenômeno, durante séculos, se inseriu na construção econômica do capitalismo, como um dado da irradiação geográfica desse sistema econômico e de sua correspondente estrutura social. Sobre a migração brasileira, é incorreto afirmar que, questão interessante, porque aqui a gente tem várias afirmativas que te ajudam, né, a já ter base, já ter mais informações sobre o processo migratório no Brasil. O gabarito é C, mas vamos falar o que está certinho aqui nas outras opções e falar o erro da C. Olha o que está certo na A. No Brasil, os fluxos rural-urbano, né, o êxodo rural que eu tinha falado, tornaram-se significativos na década de 50 e 60. É verdade, é um momento de grande industrialização, já em um momento com JK, né, pós-Vargas, que já dá esses pontapés, mas pós-JK e com governos militares você tem um grande crescimento. Então, tá certo. E além de destaque, principalmente para o Sudeste, no Centro-Sul brasileiro. A B. Ele quer, lembrando, é incorreto, é errado, falaciosa. A B. Na década de 70, as migrações interestaduais de nordestinos, lembra, interestaduais ou interregionais, saindo de uma região indo para outra. Então, saindo, por exemplo, do Nordeste, indo para onde? Principalmente Rio-São Paulo, né, num processo de transferência de mão de obra, de emprego, saída principalmente do setor da população economicamente ativa do setor primário, né, da agricultura, indo para o setor secundário e terciário, né, ou seja, da indústria, do comércio e serviços, e muitas vezes, né, de forma bem problemática. E aí, as migrações de assalariados rurais temporários, volantes, boias-frias, ocasionadas pela modernização do capitalismo, capitalista do campo, atenuaram o subemprego sazonal e as relações de trabalhos informais. Então, não atenuaram da ideia de diminuir. Então, não foi isso, aumentou a aplicação desses trabalhadores temporários, que são boa parte,
né, das relações de boias frias, os ditos volantes, já caiu outra questão da SpaceX sobre isso também, no qual tem péssimas condições de trabalho, de remuneração análogas à escravidão, isso ainda é muito comum, felizmente. Então, essa relação, e sazonal significa temporário, né? Que aí já ajuda na migração também. Então, essa relação, estando quanto informal, relação de trabalho, não atenuou, foi muito aumentado esses períodos. A mobilidade rural urbana ou rural brasileira é decorrência da progressiva concentração da terra, que leva à eclosão de movimentos sociais de resistência, que são exemplos, dentre eles os exemplos do MST e de outros extrativistas, como teve a criação do Instituto Chico Mendes, e da década de 80, a criação do movimento dos sem terra. Então, correto. Os movimentos pendulares intrametropolitanos, então parece meio complicado, mas é simples. Pendulares, ida e volta, casa-trabalho, intrametropolitanos, ou seja, dentro da mesma região metropolitana. Esses movimentos pendulares, eles foram muito importantes e cresceram bastante porque as cidades estão muito mais concentradas, urbanizadas, há uma verticalização das construções. Então, essa característica de tipos de residência acabam, né, forçando, tendo um destaque maior ainda para esse método, esse tipo de movimento pendular, esse tipo de migração. Beleza, galera? Então, essas foram as informações, as correções de geografia. Mais alguma dúvida, compartilha, fala aí na página. Espero ter ajudado. Foi um prazer corrigir, né, nesse momento com vocês. E até a próxima, rumo, né, a Campinas, rumo a ser oficial do Exército. Valeu, galera. Brasil, tamo junto.